Eu queria começar aqui no bloco 1, matéria do Globo sobre a decisão do Alexandre de Moraes de manter a retenção do passaporte de Bolsonaro, ou seja, os requintes de crueldade e de sadismo não param. E a decisão dele, gente, é uma coisa muito, muito bizarra. A quantidade de erros, a quantidade de mistureba que tem naquela decisão, sem pé nem cabeça, sem nenhum tipo de fundamento jurídico, é um negócio impressionante. E a gente tem um videozinho rápido aqui do Bolsonaro, queria passar para vocês, falando a respeito. Essa questão do passaporte ainda está em jogo. Eu tenho uma equipe de advogados, doutor Paulo, doutor Daniel, doutor Vilardi, que pediram para mim não entrar em particularidades do processo, porque cabe recurso ainda. Então tem muita coisa que está por vir, e eles não querem que uma declaração minha tire o foco do principal para esse episódio. O que eu posso adiantar para você, que é uma boa notícia também, seria a primeira mão, no sábado de manhã, aqui do aeroporto de Brasília, tem um voo para os Estados Unidos. A minha esposa irá para lá. Estava convidada, juntamente comigo, ela vai fazer a sua parte. Tenho conversado com alguns próximos do presidente Trump. Ela vai ter um tratamento bastante especial lá, pela consideração que o presidente Trump tem para comigo. Uma amizade construída ao longo de 2 anos. E é comum, né, quando você está no poder, ter seus amigos. E quando deixa o poder, 90% vai embora quando não lhe viram as costas. Com o Trump isso não aconteceu. Tudo que ele vem sofreu lá, eu venho sofrendo aqui. Aí eu queria começar pela professora. Bom dia, Adri Jorge. Tudo bem com o senhor? Olha só, outro vereador federal na área. Que maravilha. Eu queria, professora, sobre a Michelle ir para a posse do Trump e também o teor da decisão que a gente vai continuar explorando aqui. Como que você enxerga esse fenômeno hoje e a repercussão internacional dele? Eu vou comentar da Michelle, mas só vou perguntar, o Adrilho está em casa, que é para poder usar o banheiro, é isso? Ele tá sempre ali da cozinha. A minha privada... Não, mas é que aí ele tem banheiro no gabinete dele, não tem, né? A minha privada está no gabinete, mas ela não tá funcionando ainda. Tá, entendi. Então, tá bom. Meu gabinete está em reforma, por isso que eu estou em casa. Minha cara Paula Marisa, jornalista fiscalizadora. Ai, eu não queria mais nada com o episódio da privada, Drilis. Tu não tem noção do tanto que eu ri. Eu tinha que comentar isso, mas vamos aqui para o assunto da Michelle. A gente vai usar pinico comunitário. Eu vi isso! Eu chorava de rir desse episódio. Tinha que ser contigo para acontecer um negócio desse, Drilis. Bom, mas voltemos aqui. A surpresa para mim nesse episódio do passaporte do Bolsonaro seria se o Alexandre de Moraes liberasse. Eu acho que todo mundo estava esperando. Não porque o Bolsonaro tenha cometido algum crime, ele seja uma pessoa perigosa. Se ele tivesse, sei lá, transportado substâncias ilícitas, desviado dinheiro da Petrobras, aparecesse malas de dinheiro no apartamento dele, aí ele seria liberado. Mas como ele não cometeu nenhum desses crimes, ele tem que ficar aqui no Brasil, porque, na verdade, o que eles querem é colocar o Bolsonaro atrás das grades. Não fizeram isso ainda, porque a justiça está fazendo um cálculo político. E quem ouve um negócio desse achando que é normal, como os blogueiros da Globo, é uma pessoa que está totalmente fora da realidade. Ou então é um amante da ditadura. Quem gosta de ditadura acha bonito a justiça ser um órgão político, porque foi assim que funcionou no regime dos bigodinhos aí pelo mundo, né? O bigodinho da Alemanha, o bigodinho da União Soviética, o outro lá, o pendurado de cabeça para baixo. Nesses regimes, a justiça é um órgão político, mas numa democracia de verdade, ou numa república, não deveria ser, que a gente não está numa democracia, a maioria das pessoas já entendeu. Então, o Bolsonaro
ser proibido de ir à posse do Trump é algo que a gente já estava esperando, infelizmente, no atual regime em que vivemos. Agora, isso já está dando o que falar em jornais na Itália, na Suíça, nos Estados Unidos, e imagina o estrago que vai ser se, por acaso, o Trump mencionar esse fato, porque o Trump já falou com todas as letras que ele lutará contra o ativismo judicial, o lawfare, e o especialista em lawfare nem é o Xande, é o Zanin, e ele fala isso porque ele tem um livro escrito sobre isso. Então, eu não estou fazendo nenhuma acusação aqui, né? Nenhuma teoria da conspiração, é só uma análise do que ele escreveu e do que ele faz. Aí nós teremos a Michelle indo à posse do Trump, representando o Bolsonaro. Seria muito interessante ter algum tipo de estratégia. Não sei, uma foto do Bolsonaro, uma máscara do Bolsonaro, a camisa, algo que mostrasse, o Bolsonaro não está aqui, porque será comentado. Para finalizar, com Free Bolsonaro, alguma coisa assim, entendeu? Alguma estratégia que usasse a linguagem e a simbologia, porque a esquerda faz isso muito bem e a direita a gente critica aqui várias vezes que precisa ainda fazer isso melhor. Nas redes sociais faz muito bem, mas quando sai das redes sociais a gente não tem muito esse tipo de ação. Agora, para finalizar o comentário, o fato do Trump ter convidado o Bolsonaro já foi uma vitória. Ele não indo escancara que a gente está vivendo aqui numa juristocracia. E se ele fosse, também deixaria claro que estaríamos vivendo numa juristocracia, uma vez que ele pode ir na posse do Trump, mas o passaporte dele estava retido. E as justificativas tornam a coisa ainda pior, né, Marco? Cada vez fica mais bizarro. Fica cada vez mais bizarro, e eu queria trazer pro Satie ainda a blogueirada, a camarada aqui da Globo, falando a respeito do convite. A gente tem o Gabeira aqui, um trechinho de um vídeo dele. O que pode ter pesado mais foi a existência de um convite formal, personalizado e respaldado pelo presidente Trump. Eu acho que... Por que eu digo isso? Porque foi dada uma chance. O ministro Alexandre de Moraes falou, olha, esse convite, ou essa ideia de convite que chegou aqui, não tem as características convincentes para você achar que a pessoa foi convidada. É possível, inclusive, entrar na internet e se candidatar a um convite dessa natureza. Então, era preciso que o staff do Bolsonaro negociasse com o staff do Trump um convite pessoal, um convite assinado pelo Trump, ou respaldado pelo Trump, que desse ao ministro a visão inequívoca de que o Bolsonaro estava sendo oficialmente convidado. Isso não me parece... Satie, agora a República virou essa porcaria de ter um Zé Mané que nem o Gabeira falando essa estultice absurda de que agora eles criam as regras completamente fora do que está na legislação, no ordenamento jurídico, e dane-se, porque, né, a Globo e a CNN hoje de manhã, sabe o que eles estavam falando? Eu vou jogar ainda mais uma para você. Bolsonaro recorre da decisão de Moraes para a turma do Supremo Tribunal Federal. Ai, gente, mas o Bolsonaro, isso a âncora falando, recorrer disso daí vai gerar um climão? Será que não vai gerar mais um climão com o ministro? Satie. E tem que gerar todos os climas possíveis, tá? Eu peço a produção que me deixe em tela fechada, talvez, só para se travar, né? O que acontece é o seguinte, foi bom vocês terem colocado o Gabeira aqui. O Gabeira é meu conterrâneo aqui do Rio de Janeiro. Faça uma pergunta o porquê que o Gabeira, hoje, na atual conjuntura, no ano vigente, não pode ir para os Estados Unidos. Vocês sabiam que o Gabeira, essa pessoa que fez essa análise política a respeito do convite do Trump, se tinha veracidade ou se não tinha, se era um convite da própria presidência ou da própria Casa Rosa, ou se era um convite de alguém se convidando, esse Gabeira que está fazendo essa análise, ele não pode entrar nos Estados Unidos. Sabe por que ele não pode entrar nos Estados Unidos? Porque ele é considerado terrorista. Ele é considerado terrorista, porque na época do regime militar, uns chamam de ditadura, outros chamam de regime militar, o Gabeira participou de um ato terrorista contra americanos. É isso. Ele é um especialista em alguém que está negado aí aos Estados Unidos. A diferença dele e do presidente Bolsonaro é que quem está negando o presidente Bolsonaro ir para a América por um convite oficial do Donald Trump, o 47º presidente dos Estados Unidos, é o Alexandre de Moraes, e não
os próprios americanos. Por quê? O Gabeira é uma persona não grata. Ele não pode entrar nos Estados Unidos pela própria segurança nacional norte-americana. Então é muito mais profundo e muito mais pesado. Olha, na música, eu sou um músico profissional, já não exerço a profissão, mas música é igual andar de bicicleta, você não desaprende. As notas musicais é como se fossem as notas, as letras, né, e as frases são montadas numa pauta. É igual a gente escrever num caderno. Então você tem a mínima, a semibreve, enfim, cada nota musical representa um tempo. E você também tem as pausas nas músicas, pausa de mínima, pausa de semínima. E na música tem um termo que é muito interessante. A pausa, ou seja, o silêncio, também é música. Isso que a Paula Marisa colocou foi muito perfeito. A ausência do presidente Bolsonaro ele não conseguindo ir, cabe recurso e tudo mais, a gente sabe que o cenário é bem desfavorável, não dá pra gente ficar vendendo sonhos aqui e fazer análises por intermédio de uma questão emotiva. A gente está sendo o pé no chão, o mais pé no chão possível. Em caso dele não conseguir ir aos Estados Unidos na posse do Donald Trump, quem estiver lá tem que fazer com que essa ausência, ou seja, esse silêncio, ou seja, essa pausa seja o silêncio mais ensurdecedor do mundo. Tem que fazer com que isso, enfim, tem que fazer contato com o Eduardo, tem que fazer contato com quem estiver lá, vai para uma gráfica, vai para onde for, para fazer com que essa ausência, ou seja, esse silêncio do presidente Bolsonaro na posse do homem mais poderoso do mundo, tenha realmente uma validação e que seja ensurdecedor a ponto da ditadura que a gente vive do judiciário no Brasil seja exposta agora, mundialmente. Nós temos hoje uma das melhores oportunidades da vida. Diferente de levantar uma bandeira na praia de Copacabana, diferente de botar 10 milhões de pessoas na Avenida Paulista, não estou descredibilizando, mas eu acredito que as ações agora têm que ser de dentro para fora. Tudo que nós pudéssemos ou podíamos ou fizemos como cidadãos, nós fizemos aqui no Brasil. Tudo. Já lotamos a Avenida Paulista, já lotamos a Avenida Atlântica em Copacabana. A gente já fez de tudo. Agora é importantíssimo nessa janela de oportunidade, em o presidente Bolsonaro não indo aos Estados Unidos, a gente conseguir se comunicar e ser um barulho, um silêncio ensurdecedor para os americanos e para os brasileiros aqui na nossa nação, Marco Antônio. Perfeito, Satye. E Adriles, na decisão, o Alexandre de Moraes fala em gabinete do ódio, fala no Felipe G. Martins. O cara traz o Felipe G. Martins e ele repete a mesma coisa que já foi desmentida pública e ostensivamente por todas as pessoas aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Quer dizer, está muito claro que o jogo que está sendo jogado, ele vai continuar e muita gente fala, a corda esticou. A corda está esticando ad infinitum, Adriles. A questão que se coloca é muito simples. O Alexandre de Moraes tentou de todas as formas criar um aparato burocrático para justificar uma decisão de um ditador. O Bolsonaro não fez nada para ter o seu passaporte retido. A acusação é que ele teria colocado embaixadores para denegrir o processo eleitoral, quando ele simplesmente queria mais segurança. Em um momento em que ele joga para a PGR fala que não é do interesse público, é interesse privado de um presidente ser convidado por um ex-presidente, por um presidente da República, não tem nenhum interesse público, ou seja, você percebe que há uma ditadura quando há exatamente uma burocracia, percebe também que há uma ditadura, que auxilia, que serve de linha auxiliar para o ditador mor. Ou seja, cria-se no Brasil, né, um modelo de ditadura travestido de democracia, em que você cria um arcabouço de regras inexistentes, corroboradas pelo Fernando Gabeira, pela Globo News, pela CNN, de que há um aparato normal democrático. Não é normal o Bolsonaro ter o passaporte retido. Não é normal pessoas serem sentenciadas a 17 anos de cadeia por invasão de propriedade privada. Não é normal pessoas serem sentenciadas à cadeia por terem feito uma viagem que não fizeram para cometer um golpe que nunca fizeram. Não é normal uma mulher, por exemplo, ser sentenciada a quase 20 anos de cadeia porque pichou exatamente a estátua da justiça no Supremo. Não é normal um homem ter morrido na cadeia por descaso às autoridades, tendo que ele tinha tido a soltura colocada pela própria Procuradoria-Geral da República. Ou seja, a gente tem uma ditadura no Brasil. O Bolsonaro, não indo à posse do Trump, escancara para o Brasil e para o mundo, que o Brasil há muito tempo, né?
para o mundo que nós temos uma ditadura aqui no Brasil. Ou seja, e as pessoas continuam reverberando esse tipo de mentira. O Felipe Martins foi preso porque estava tramando um golpe, porque ele queria fugir do país. Uma coisa completamente, absolutamente artificiosa, absolutamente mentirosa, absolutamente canalha. Entendeu? Agora, eu corroboro os meus colegas aqui, eu acho que eles já falaram tudo. O que a Michelle tem que fazer quando for aos Estados Unidos é colocar uma camiseta, colocar cartazes, pegar uma comitiva brasileira, qualquer coisa e dizer: there is a dictatorship in Brazil. Tem uma ditadura no Brasil. Entendeu? A direita tem que aprender. Eu vi o depoimento do Bolsonaro. Bolsonaro, assim, a minha crítica a ele, única, que ele está muito calmo, ele está muito gentil, está dizendo que vai recorrer. Ele sabe que ele recorrer não vai dar rigorosamente nada. Vai recorrer para quem? Para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é quem comete a ditadura no país. Então tem que berrar para o mundo. Não é dizer para o mundo, berrar para o mundo. Existe uma ditadura no Brasil. Existe uma perseguição inclemente no Brasil contra os conservadores, cristãos, liberais, contra a direita no Brasil. Não só contra Bolsonaro. Free Bolsonaro, mas também free toda a população brasileira, que é exatamente submetida a uma tirania de Estado. E isso tem que ficar bastante claro na visita da Michelle à posse do Trump. É absurdo, mas é um absurdo light o Bolsonaro não poder ir na posse do Trump. Porque absurdo é gente morrendo na cadeia, gente sendo censurada, gente tendo conta bancária bloqueada, gente não poder ir e vir, falar, expressar o que pensa no país. Nós vivemos uma ditadura. E esse é um momento, aliás, em que a direita tem que se articular e perceber, fazer valer exatamente o clamor do brasileiro para que restabeleça a democracia do país, dizendo lá fora, nos Estados Unidos, na posse do Trump, que existe uma ditadura aqui. Tá mudo. Não, calma. Vamos lá. Perdão. Uma coisa que eu gosto sempre de trazer, ainda a respeito desse tema, tem uma matéria aqui do UOL falando que a oposição, os deputados, vão pedir a suspensão do visto de Moraes na posse do Trump. Na verdade, esse pedido já existe, inclusive existe um pedido dentro do próprio Comitê de Assuntos Judiciários dos Estados Unidos a respeito disso, né, da presidência do comitê. Um pedido, inclusive, feito pela deputada Salazar com outros deputados. Mas a questão aqui, e eu só queria ouvir uma rápida aqui rodada de vocês, quem quiser falar também, claro, porque a gente está num papo informal. Eu bato muito na tecla que a gente não pode criar expectativas ilusórias com relação ao que vai vir de fora, porque por mais que o visto deles sejam cancelados ou o patrimônio deles sejam congelados, os patrimônios dos ministros que têm casa lá, que têm conta bancária. E outra coisa, se eu fosse um ministro mafioso, eu já tinha tirado todo o meu dinheiro dos Estados Unidos. Eu não ia esperar a posse do Trump, tá? Só para avisar. Eu já teria colocado minha casa à venda, já teria vendido meus bens e tá tudo certo. Se eu fosse um mafioso que nem a quadrilha que tem no Supremo. Mas a mudança vem de cá, né? Vem de dentro. A gente tem que exportar o antídoto para o vírus que a gente criou, porque esse vírus foi criado por nós. Não é verdade? Alguém discorda, não? Sim, eu concordo. Eu acredito que a mudança ela é de dentro para fora. Mas eu também entendo, Marco Antônio, que como população, eu não estou dizendo que a gente já fez de tudo e não há nada mais a ser feito e cruzar os braços. Mas, democraticamente, o que se tem que fazer para você derrubar uma tirania? É você fazer manifestação, é você mostrar uma insatisfação generalizada e com uma grande massa, mobilização de grande massa, para que aquela tirania caia. A gente já fez isso, óbvio, né? Quando a gente fala que já fez isso, a gente não está dizendo que foi algo semelhante às manifestações dos 20 centavos, por exemplo, onde você tinha gente da direita, gente da esquerda, lutando ali contra uma medida governamental. Essa questão do vídeo do Nicolas, recentemente, isso já foi amplamente divulgado, já foi pautado em vários portais de notícias e programas de comunicação, mas eu volto a te falar sobre isso. Isso foi uma coisa que furou a bolha e pode-se pensar em uma manifestação ou coisa do tipo semelhante àquilo que nós vimos nos 20 centavos, onde mexe no bolso da população, mexe no bolso das pessoas, e de fato, quando mexe no bolso das pessoas, as pessoas realmente elas ficam ali naquele frisson. Infelizmente, o povo brasileiro parte do povo brasileiro ainda não tem aquela concepção do que é liberdade,
Por exemplo, perdi minha liberdade. O que é perder a liberdade? Perdi minha educação. O que é perder a educação? Agora, perdi dinheiro. A população brasileira é muito mais latente a esse tema. Mas quando eu falo que a manifestação ou alguma coisa tem que acontecer de dentro para fora, é que a gente precisa chamar a atenção das autoridades internacionais. Não para eles fazerem uma intervenção no nosso Brasil. Nós somos soberanos. Perfeito. Aqui existe uma soberania nacional. Mas é importante a gente reverberar o que está acontecendo aqui para essas autoridades internacionais, para que alguma coisa aconteça, porque os donos do Brasil decidiram que nada vai acontecer sem a permissão deles. Faz o quê? Perfeito. Eu queria... Pode, claro. Eu queria fazer umas observações sobre isso tudo, prometo ser breve. A primeira delas tem várias pessoas fazendo essa comparação do movimento dos 20 centavos, igual o Satia fez aqui, e existem sim paralelos, mas a gente precisa também lembrar como é que foi a gênese, qual foi a ideia desse protesto lá nos anos de 2013. Tem um livro excelente do Flávio Morgenstern que explica, na verdade, esse movimento dos 20 centavos foi o ponto onde a direita tomou as ruas, porque foi uma manifestação inicialmente organizada pelos black blocs, pela esquerda, e em conluio com o PT para gerar o caos no país e apertar o regime. Naquela época a gente tinha Dilma presidente. Só que eles não contavam com... E aí estava começando o pessoal também a usar a internet, eles não contavam que a manifestação que foi provocada pela esquerda, que teria como objetivo desestabilizar o país para ver o endurecimento do regime esquerdista, fosse tomado pela galera da direita. E a manifestação que começou pelos 20 centavos convocada pela esquerda virou uma manifestação de não é pelos 20 centavos, onde o povo brasileiro foi para a rua e descobriu que muitas pessoas estavam em desacordo com o regime socialista que estava cada vez mais apertando na época. Não está errado o que o Satia falou, existe sim um paralelo, mas eu gosto sempre de lembrar esses detalhes porque é importante a gente relembrar a história. E realmente, quando aperta no bolso, é quando, infelizmente, a maioria das pessoas se dá conta de que precisa fazer algo para mudar. Há vários relatos na internet de pessoas dizendo que votaram no Lula e que agora elas serão enquadradas pela Receita Federal, e não se enganem com esse recuo, entre aspas, do Lula, tá? E depois eu posso entrar nesse assunto se a gente for falar sobre isso, mas parece que a coisa ficou ainda pior do que antes, então a gente não pode deixar de vigiar. E o que o Marco falou também está correto, e eu já falei isso várias vezes. Tem um livro maravilhoso do Gene Sharp, todos os livros que eu estou indicando para vocês eu acredito que tenha na livraria do Fio Diário, aqui depois o pessoal coloca o link no chat, tá? O livro é da Ditadura à Democracia, já falei sobre ele várias vezes, que mostra que realmente a mudança não vem de fora. Só um pequeno detalhe: nesse caso da censura, a censura, esse aparato, essa indústria da censura, ela vem insuflada pelo pessoal dos Estados Unidos, FBI, CIA, e não é coisa de chapéu de alumínio. Então, assim, tirando esses agentes já do meio da censura, o próprio Zuckerberg, que está tirando o sono da esquerda com essa mudança dele, nos ajuda muito. É claro que aqui dentro a gente tem que fazer o papel, mas o grande problema que a gente não conseguia vencer fazendo, tomando as atitudes que a gente tinha aqui dentro, é porque havia essa pressão externa. Como, inclusive, eu falo, e aqui para encerrar o meu comentário, que eu prometi ser breve, mas eu teria muito mais coisa, tá, Marco? Eu poderia ficar falando 1 hora sobre esse assunto. Mas para encerrar o meu comentário, inclusive durante a eleição, os nossos militares aqui receberam visitas do alto comando das Forças Armadas dos Estados Unidos, que colocou pressão para que, inclusive, o nosso sistema eleitoral não fosse alterado. Então, eu espero muito ver agora, em 2025, com o Trump no comando, sem essa pressão dos Estados Unidos em cima das nossas Forças Armadas aqui, porque houve sim, isso está fartamente documentado, que volte a pauta do voto impresso e também, principalmente, o fim do foro privilegiado, porque se hoje os nossos parlamentares estão na mão do Supremo Tribunal Federal, é por causa desse foro privilegiado que já deveria ter caído há muito tempo, e é uma medida que tem amplo apoio da sociedade. Então tem muito deputadinho aí, inclusive da direita, que não quer isso. Então a gente precisa pressionar.